Pai, tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, tu és soberano, mesmo que a confusão impeça de ver. Senhor, eu não mereço teu amor, quando não crendo, não sinto teu tocar. Desejo ser reflexo claro do teu amor. Venho então, entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti, pois só tu és santo. Pai, tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, tu és soberano, mesmo que a confusão impeça de ver. Senhor, eu não mereço teu amor, quando não crendo, não sinto teu tocar. Desejo ser reflexo claro do teu amor. Venho então, entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti, pois só tu és santo. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Meus irmãos, primeiramente vamos espiritualmente reconhecer nossas falhas, nossos erros, nossos pecados ao Senhor. A pessoa do Espírito Santo, clamamos ao Senhor o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sobre as nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados, a libertação de todo mal. A palavra diz que erramos quando falamos que não pecamos. Vamos então falar com o nosso Deus espiritualmente, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas, em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador, e poder teu Santo Espírito, que nos une nesta manhã, para louvar o teu nome, exaltar e glorificar o teu nome, na beleza da tua santidade, na beleza do teu poder, na beleza da tua onipotência, onipresença e onisciência, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, porque temos caminhado para essa terra, debaixo dos teus cuidados e da tua proteção. Muito obrigado, meu Pai.
A palavra diz que para o mundo não haverá salvação. A salvação é para aqueles que crê em Jesus Cristo, que Ele nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus. Essa é a grande verdade, meu Pai. E que Ele deixou conosco, no coração daqueles que nele crêem, o poder de Teu Santo Espírito para a direção das nossas vidas. Pai, nós agradecemos, Senhor, por tudo. Que temos sentido em nós, meu Pai. Quão maravilhoso Tu és. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, nesse momento, quebrantar o nosso coração, tirar de nós tudo aquilo que tem nos perturbado, tem nos amolado, meu Pai, para que o Teu Santo Espírito possa operar maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Nós vamos estar meditando um texto que é muito importante e muito presente na nossa vida. Isso faz parte do Sermão do Monte. Nós temos falado muitas vezes a respeito da eficácia, da devoção a esse ensinamento de Jesus. Estamos no capítulo de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Hoje nós vamos estar meditando aqui no capítulo 6, no versículo 25 até o 34, que fala a respeito da ansiosa solicitude pela vida. Todos nós somos ansiosos, somos irritados, porque nós precisamos entender que as forças contrárias, a força do mal, estão no mundo para perturbar. Vieram para trazer perturbação, mas que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e somos salvos de toda a miserabilidade que está nesse mundo. Por isso, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou estar lendo aqui, nós vamos ouvindo e meditando respeito do que se fala. Jesus ensina esse maravilhoso texto, capítulo 6, verso 25 a 34, que fala a ansiosa solicitude pela vida, e diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E olha que Salomão vestia luxuosamente. Verso 30. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã se é lançada ao forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos,
ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os incrédulos, aqueles que não conhecem a palavra, aqui diz que os gentios são aqueles que não são judeus. Mas nós podemos entender que diz que porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, também de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, profundidade dessa palavra, nós vamos meditar, porque essa palavra está no cerne da nossa vida. Essa palavra ninguém é capaz de dizer que está livre dela. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não preocupe com sua vida. Você não pode fazer nada pela sua vida, a não ser aquele que é uma convenção universal, que é cumpra a sua obrigação, trabalhe, respeite, ame, seja honesto. Não é a vossa vida mais do que o alimento? A vida é muito mais que o alimento. Preocupe com o que você vai comer, não. Se nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estamos salvos em Cristo Jesus, certamente nosso alimento jamais faltará. E o nosso corpo é muito mais importante que as nossas vestes. Nossas vestes ficam velhas, sujas. Não, nosso corpo é um corpo vivo. Observemos, olhando para as aves do campo, do céu. Elas não semeiam, elas não preocupam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, não fazem estoque. Contudo, o Pai de todas as coisas, o Pai que criou todas as coisas, sustenta todos. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? As aves podem ser bonita, pequena, grande, feia, mas as aves, elas não semeiam e nem colhem, são cuidadas por Deus, que criou todas as coisas, inclusive as aves. E nós vamos perceber que nós somos a essência da criatura de Deus. Nós somos o que há de melhor na criatura de Deus. Qual de vós, o ansioso que seja, o preocupado que seja, cheio de medo, pode acrescentar um couro na sua vida, um pedacinho a mais na sua vida? Ninguém. Nem ave, nem animal irracional, nem ser humano, ninguém pode fazer nada. E por que andais ansiosos, então, quanto ao vestuário? Precisa andar vestuário. Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam, são bonitos. Às vezes ninguém nem plantou, por obra do acaso, ou por obra de um pássaro, deixou ali uma semente e ali nasceu o lírio, bacana, bonito, que em nenhum momento o lírio cuidou dele mesmo. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o mais rico e inteligente que já esteve na terra, cheio de glória,
se vestiu com qualquer dos livros. Nem Salomão. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Então, o gozo nosso na vida está diretamente relacionado com a nossa fé, com a nossa crença, com a nossa esperança em Deus. Portanto, não inquieteis dizendo que vou comer amanhã, minha despensa está quase vazia. Que vou beber, não chove, as águas do rio estão secando, as fontes estão secando, a bica secou, o colo secou. Ou com que vou vestir? Minhas roupas estão velhas, estão acabando, como que eu vou adquirir nova roupa? Não preocupe, não se sinta inquietada por essas circunstâncias, porque essas circunstâncias também estão no mundo. Porque o gentio que procura essas coisas, e tem razão de procurar, porque não tem fé. O gentio aqui está dizendo, no sentido figurado, de pessoas que não têm fé, não creem. Então, esse que preocupa com essas coisas. Nós, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não temos necessidade de trazer conosco tanta preocupação. Pois o nosso Pai Celeste sabe das nossas necessidades e a supre como tem suprido. É bom que se fala que Deus, Ele supre as necessidades do irracional, do racional, dos que têm fé, dos que não têm fé. Ele sustenta todas as coisas. Nós sabemos, e a Bíblia diz, que chove para bons e chove para maus. O bom procria, o mal também procria. Então Deus cuida de todos igualmente. Só que é o seguinte, os gentios, eles têm razão de andar com essa preocupação, com essa inquietude, pois eles não têm esperança. Ele não tem essa experiência maravilhosa de sentir o Espírito de Deus movendo a nossa vida, nos sustentando a nossa caminhada. O gentio não tem isso, que não crê. Mas o maior testemunho, o maior milagre que nós podemos perceber é o milagre do nosso bem-estar. Por isso que diz que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o que Deus tem nos ofertado, e também a justiça de Deus, porque nos homens não há justiça, em nenhum homem, nem no pai, nem na mãe, nem no irmão, nem no marido, nem na autoridade constituída, não existe justiça. A justiça é de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as suas demais necessidades serão acrescentadas. Ou as nossas demais necessidades nos serão acrescentadas. Portanto, amados irmãos, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aliás, nós nem sabemos se vamos ver o amanhã, porque nós estamos preocupados com ele. Quantas pessoas nasceram hoje que não vão ver o amanhã? Quantos que hoje é o dia final da vida deles? Quantos que hoje estão aí cheios de pranto, mal sabendo que hoje é o último dia da presença deles nessa terra? Portanto,
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Certamente o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos viver o dia de hoje com suas benesses e seus malefícios. As benesses vão glorificar a Deus. Os malefícios vão saber onde nós temos contribuído para que esse malefício esteja nos atacando. Por isso, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus próprios cuidados. Vamos ver o dia de hoje. Amém? Pois é. Essa é a grande realidade que nós acabamos de comentar aqui. Mas, para a beleza, para nós observarmos, para nós nos alimentarmos da beleza do Evangelho, não do Evangelho, sim, apenas e tão somente escrito na Bíblia, mas o Evangelho como ensinamento de Jesus. Vamos ver aqui o que nós podemos entender disso. O tema principal central desse ensinamento diz que é não viver dominado pela ansiedade, não deixando a ansiedade tomar conta do nosso coração, mas confiemos na providência de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Nada nos importa antes do reino de Deus. Depois do reino de Deus, nós vamos ver outras coisas, que o próprio Espírito de Deus vai nos mostrar outras coisas interessantes. Não andeis ansiosos. Jesus não proíbe o cuidado responsável. Não é viajar na maionese, deixa lascar, tá bom. Não. Ele condena a preocupação inquieta que rouba a paz. A vida vale mais que o sustento, o corpo mais do que a roupa. Verso 26, as aves do céu. Deus sustenta a criação de aves, de animais peçonhentos, dos insetos, cuida de tudo. Deus sustenta a criação. Se Ele cuida das aves ou de qualquer outra criação, quanto mais de seus filhos, que é a beleza da criação de Deus ao ser humano. A lógica é do valor que tem o ser humano para Deus. Valor que nós, como ser humano, o pior que nós possamos nos sentir, somos valorosos para Deus. Mas por que nós vimos tanta mazela no mundo, tanta gente sofrendo, tanta doença, tanta violência, tanto vício, tanta corrupção? Por quê? Porque isso faz parte do mundo. E quem pode libertar da malignidade do mundo, das coisas más que estão no mundo, só aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 27, limite da ansiedade. A preocupação não resolve nem o menor problema. A ansiedade é inútil para acrescentar qualquer coisa na vida. Um exemplo,
verso 28 ao 30, os lírios do campo. A beleza que Deus concede à natureza supera o luxo humano. A lição não é passividade, mas confiança. Não é deixar para lá para ver como é que fica, não, é ter confiança que Deus criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas na mão poderosa dele. A expressão homens de pequena fé aponta para a fé real, porém fragilizada pelo medo. Prestemos atenção. Homens de pequena fé. A pequena fé que está dizendo aqui é fé real. Ainda que ela seja pequena, ela é real. Porém, fragilizada pelo medo. O medo tira a nossa fé, o medo rouba a nossa fé. 31, 32. Diferença entre discípulos e gentios. Discípulos são aqueles que seguem Jesus. São aqueles que estão vivendo em Cristo Jesus. Viver obcecado por o que comer, beber e vestir é agir como quem não conhece o Pai. Pois Deus sabe do que precisamos. Verso 33 fala a respeito do coração do ensino. Ele diz, a essência do ensino. Ninguém precisa frequentar faculdade, escola, ou isso ou aquilo, para entender o coração do ensino, o que Jesus quis ensinar. Jesus quis dizer o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Primeiro o reino de Deus é a única forma para nós sairmos desse mundo conturbado, é em Cristo Jesus. Buscar o reino de Deus em Cristo Jesus. Viver o reino de Deus em Cristo Jesus. Sair desse mundo mal, mesmo continuando caminhando nele. Prioridade correta gera ordem correta. Justiça. Aqui é viver segundo a vontade de Deus. As necessidades são acrescentadas. Não substitui o reino. As necessidades são aumentadas, mas são acrescentadas. Não substitui o reino. Ser rico, ser bem de vida, ter saúde, ser bonito, ter importância, isso não substitui o reino de Deus. Pode acrescentar, mas não substitui. 34. O hoje basta. Jesus ensina fidelidade diária. Planejar é legítimo. Viver angustiado pela manhã, não. Isso não é legítimo. Confiar não é ser irresponsável, é não ser escravo do medo. Deus é Pai, conhece, cuida e provê. Prioridade espiritual organiza a vida material. Prioridade espiritual. A prioridade sendo espiritual, a vida, ela organiza a vida material. A ansiedade desloca o foco. A ansiedade te tira do foco. A fé restaura o foco. Examine o que tem ocupado seu pensamento. Necessidades ou reino de Deus?
Examine o que tem ocupado seu pensamento, seu coração, seu pensamento, sua vontade. É necessidade ou o reino? O que está faltando? O reino ou trabalhar, buscar, sonhar, organizar? Não. O reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Ore entregando o amanhã. Ore entregando o amanhã, mas decida hoje. Amanhã não interessa. Essa é hoje. Se for da vontade do Pai, amanhã será como hoje, será um dia de paz, de harmonia, de alegria. Pratique gratidão diária como remédio para a ansiedade. Pratique a gratidão. Olhe o que Deus tem feito nas nossas vidas. Agradeça a Deus, reconheça o feito dele em nossa vida. Quem confia no Pai, vive o presente em paz e o futuro em esperança. Quem confia hoje no Pai, vive o presente em paz, vive o dia de hoje em paz e o futuro cheio de esperança. O discípulo de Jesus não deve viver dominado pela preocupação por sustento. O discípulo de Jesus, não é todo mundo não. É o discípulo de Jesus não deve viver dominado pela preocupação com sustento, pois Deus é Pai, conhece as necessidades reais e cuida de seus filhos. A prioridade correta é o reino de Deus e sua justiça. O verso 25 fala de não andeis ansioso. Destaca o imperativo negativo contínuo. Não persistir na ansiedade. Se liberte da ansiedade. Jesus não condena o trabalho nem o planejamento, mas a inquietação que governa o coração. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? O mal está conosco. O mal está conosco. Não é que o mal, o demônio, não, o mal está conosco. Se nós praticarmos o ensinamento de Jesus que está inserido no Sermão do Monte, certamente a nossa vida será de bênção. Ave do céu, verso 26. Deus sustenta a criação sem que ela semeie ou colha. O argumento é do valor. Não valei vós muito mais do que as aves? A confiança nasce do relacionamento pai e filho. A confiança só nasce quando nós estamos relacionados espiritualmente com o Pai. Não existe apenas então somente orar, falar, Deus, não. É comunhão espiritual, é pelo Espírito. Tudo no Evangelho é pelo Espírito. Inutilidade da ansiedade, verso 27. A pergunta retórica mostra o limite humano. A preocupação não acrescenta nem um palmo, nem um covo na vida. A ansiedade consome, não constrói. Verso 28 a 30. Livres do campo. Ressalta o contraste. A glória concedida por Deus supera a de Salomão. Se Deus veste a erva temporária, quanto mais cuidará dos seus, homens de pequena fé. Indica a fé existente, porém sufocada pelo medo. Está dizendo que o senhor talvez tem fé, mas o medo supera a fé. O medo é maior que a fé.
31 e 32. Vosso Pai Celestial sabe. O gentio vive sob ansiedade porque não reconhece o Pai. O discípulo vive diferente porque confia no conhecimento prévio do Pai, de Deus. Verso 33. Prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Mais uma vez, prioridade absoluta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Vamos encerrar com o verso 34, que diz: o hoje ou amanhã, concluindo com sabedoria prática, cada dia tem seus desafios. Cada dia tem seus desafios. A fé vive no presente, sem antecipar sofrimentos. Meus irmãos, fica essa palavra para a nossa meditação e a recomendação da leitura do Sermão do Monte está em Mateus